dúvida, essa eleição vai acontecer sob suspeita, né, de muita gente. E não necessariamente de uma mega fraude, mas de uma rigged election, como eles chamam nos Estados Unidos, que foi o que aconteceu aqui com Biden. Quer dizer, uma eleição manipulada, distorcida, né, por muita gente em posição de poder. Então, é impossível não comparar com a situação do Trump, né? Você pergunta se o presidente e o governo estão atentos e tudo. Estão, claro, né? O presidente fez várias menções a isso, várias. Subiu o tom, até em tom de ameaça, naquele 7 de setembro, né? Já falou várias vezes que ele joga dentro das 4 linhas e alertou para que os outros façam o mesmo. Mas, assim, sendo muito franco, Paulo, há uma sensação de impotência. O Trump também reagiu, teve lá aquele fatídico 6 de janeiro que houve a invasão do Capitólio, não conseguiram provar a culpa direta, a responsabilidade direta do Trump, até porque não houve, ele falou com todas as letras, vamos marchar de forma pacífica, mas saiu de controle e aquilo foi muito feio de ver, né? Uma invasão ao Capitólio. Agora, mostra o grau de revolta de uma parcela da população, que sentiu que a eleição foi distorcida e manipulada, né? A mídia, o sistema, o FBI, o James Comey usando um aparato enorme para cavucar durante mais de 2 anos uma investigação sobre o conluio do Trump com os russos, que foi até pretexto para um impeachment dos dois que ele sofreu na Câmara. E nada provaram, porque era baseado num hoax, numa farsa produzida pelo próprio Partido Democrata, e a mídia toda embarcou nessa, porque odeia o Trump. Então, assim, o problema começa quando funcionários públicos de todos os escalões e jornalistas, eles não consideram mais que estão diante de alguém que eles não concordam com as posturas políticas, mas sim de alguém mau, maligno, que quer impor o fascismo no país e precisa ser por isso eliminado. Então, todos esses personagens, eles se lançaram numa cruzada na cabeça deles, uma cruzada antifascista. E vale tudo. Então, o que são essas conversas entre funcionários do FBI dizendo, não, fica tranquilo que nós vamos impedir o Trump de ganhar. Então, coisas que qualquer pessoa diria, não, isso é inaceitável, antirrepublicano, antidemocrático, qualquer pessoa em condições normais de temperatura e pressão concordaria. Muita gente, porque se tratava do Trump, muita gente, democrata, liberal, jornalista, fez vista grossa ou aplaudiu. É exatamente o que nós estamos vendo no Brasil. Por isso que eu fiz esse alerta no comentário anterior, né? Que estão alimentando um monstro. E em nome do bem, né? Então, assim, a eleição vai acontecer num ambiente bastante suspeito, prejudicado, né? E do lado de cá, do lado de quem está vendo tudo isso e está preocupado, indignado, há uma sensação de impotência. O Trump foi depois para as cortes, surgiram informações bizarras, muito esquisitas em alguns estados ali, que coisas estranhas aconteceram, né? E ficou por isso mesmo. Então, assim, isso enfraquece muito as instituições democráticas. Não é o Trump que colocou em ameaça a democracia americana, foi o sistema ao reagir dessa forma ao Trump e ao que achava que ele representava. Né? Então está acontecendo a mesma coisa no Brasil, é igual. Né? O Bolsonaro tem lá uma retórica, às vezes, uns arroubos meio esquisitões e tudo. Mas quem é que está ameaçando as instituições? É o Alexandre de Moraes. É o jornalista que aplaude censura à rede social. Tudo isso em nome do bem, porque é perseguir bolsonaristas, então está liberado. É muito grave, as pessoas não se darem conta disso, é muito grave. Então, assim, estão forçando a barra, estão tentando provocar uma situação, né, de derrota a todo custo do presidente e, no caso, né, dele vencer e ser reeleito, de preparar um terreno para dessa vez poder ter uma bala de prata ali para derrubá-lo, um impeachment, alguma coisa assim, ou caçar a chapa, a campanha. Então, estão criminalizando a política, se ela vem da direita. É isso que estão fazendo. Então, assim, não dá para compactuar com isso e é revoltante a postura de jornalista. A minha picuinha maior, Paulo, é óbvia, com os servidores públicos que fazem isso, é uma coisa, ministros do STF, mas tudo bem. Isso aí
a gente está vendo que as instituições foram tomadas de assalto, foram aparelhadas, né, por essa turma que pensa assim. Mas você vê a imprensa aceitar esse jogo porque detesta Bolsonaro ou porque, sei lá, quer ver os cofres sendo irrigados ainda que por um Lula da vida. Isso é muito triste, acima de tudo, porque nós estamos na imprensa e somos jornalistas. Então, assim, eu nunca tive uma visão muito maravilhosa, não, dos meus pares, né? Sempre me considerei uma espécie de outsider e watchdog, até um media watch da vida, né? Sempre gostei de apontar para esse viés, essas incoerências, essa militância disfarçada de jornalismo. Sempre fiz muito isso. Agora, nós estamos chegando num nível muito pior. Nós estamos lidando aqui com prostitutas morais, com gente que dane-se o país, gente que ontem dizia que Lula é o que é, um baita de um ladrão, oportunista, socialista, e hoje tá lá, de maneira eufórica, defendendo Lula e demonizando o Bolsonaro. E um governo que está há 3 anos e meio sem escândalos de corrupção. Então, assim, o que se passa aqui? Né? O que se passa? Não dá para concluir de outra maneira que não essa, né? São vendidos, são figuras sem nenhum resquício ali de ética, de apreço pela ética. Então, essa gente está em conluio com inimigos da democracia. E tudo isso com um discurso, né, embalado num discurso de que eles são os democratas unidos para salvar a nossa democracia. O Alckmin, ao se filiar ao PSB, para poder ser vice da chapa do Lula, que ele dizia que era um ladrão querendo voltar à cena do crime, que seria derrotado nas urnas, isso há pouco tempo atrás, o Alckmin disse que a sua ida para o partido representa uma esperança no Brasil democrático. E ele diz isso se aliando ao Lula, do Foro de São Paulo, que defende o regime venezuelano, o regime da Nicarágua, o regime cubano. Quer dizer, perderam a vergonha na cara. Perderam a vergonha na cara. Nós estamos aqui numa situação muito perigosa, porque quando há a hipocrisia, né, como dizia La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, sabe-se o que é virtude e simula uma falsa virtude de maneira hipócrita. Só que a gente está flertando agora com um estágio mais perigoso, que o Solzhenitsyn lá denunciava na União Soviética, né? Que é quando perdem a vergonha na cara e não precisa mais fingir, não precisa mais dissimular. A gente está quase nesse estágio. Num estágio onde é assim, o cara já ri, né? Já fala assim, tá, e aí? O que você vai fazer a respeito? É isso aí. Eu vou te dar uma canetada aqui e tu tá censurado, ô bacana. E se falar mais alguma coisa, vai preso. O que você vai fazer a respeito? Perdeu o Playboy. Nós estamos quase nesse estágio. Tá chegando lá, né? Porque as máscaras caíram. Então, assim, é desesperador. É desesperador. Nós vamos ter eleições sob um contexto de manipulação escancarada e uma sensação de impotência do lado de cá. Porque se houver uma derrota, e aí você perceba que todos eles falam isso. Não, mas e se perder? Vai aceitar o resultado? Então, a resposta não pode ser assim, sim. Sempre depende, né? Então, tá vendo como vocês são os autoritários? Não! Depende do grau de exposição da manipulação, da farsa, da fraude. Então, os Estados Unidos hoje vivem num cenário em que uma parcela significativa da população, chutaria aí pelo menos quase 1/4, perdeu a confiança nas instituições, na própria eleição. Isso é muito grave. É assim que se destrói uma nação. É assim que se destrói uma democracia. É assim que democracias morrem. Não com o fascistoide do Trump, como vários especialistas democratas alertaram em inúmeros livros e declarações e comentários, né? As democracias morrem com ataques de dentro, em nome da democracia, de quem acha que vale tudo para expurgar o adversário.